Agora pela manhã eu estava fazendo o resumo da palavra de ontem. Então eu estava lembrando do que o Senhor nos trouxe. E o grande desafio nosso para esse tempo não é necessariamente o desafio da informação, não é o desafio do conhecimento, mas é o desafio de nós tornarmos em vida aquilo que nós aprendemos. Ou seja, não basta conhecer, é necessário viver. E recordando a palavra que penso que o Espírito Santo nos trouxe ontem, os dois tipos de evangelhos. Quais são os dois tipos? Hein? Jesus em torno de nós, Jesus em nós. Jesus em torno de nós e em nós. Se tiver, pastor Dalton, que colocar ontem algum tipo, pode colocar isso. Os dois evangelhos, Jesus em nós e em torno de nós. Nós vamos sim entrar no assunto da família. O material está aqui, não é? Possivelmente nós vamos começar amanhã de manhã. Mas não temos como chegar lá sem passar pelo indivíduo, pela pessoa, porque a família ela é composta de pessoas. O casamento é composto de um casal, de um homem e de uma mulher. Então, não há como nós compartilharmos, abrirmos a Bíblia naquilo que ela nos ensina e funciona sobre o casamento, se nós, como servos do Senhor, estamos aquém do propósito dele para as nossas vidas. Então, ontem nós começamos a caminhar nesses dois tipos de evangelho. E um é o evangelho dos discípulos até a ressurreição de Jesus. Eles tinham toda a informação. Jesus andou com eles. Jesus caminhou com eles. Eles viram os milagres de Jesus. Eles viram. O ver o milagre é uma coisa fantástica. Eu lembro de muitos milagres que eu já presenciei. E alguns que a gente tem que ter até uma estrutura emocional para conseguir se manter enquanto nós visualizamos o milagre. Eu já vi membros de corpo de pessoas crescendo, não é? Mas isto é muito importante. Mas isso é o Evangelho de Jesus em torno de nós. Isso é importante, isso compõe o Evangelho do reino, mas o Evangelho não é apenas isso. Por isso que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 7, que muitos estarão diante dele, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos muitos milagres, fizemos muitos prodígios. E Jesus falou que lhes responderá: eu nunca vos conheci, eu nunca tive uma relação pessoal com vocês. Então, o Evangelho de Jesus em torno de nós não produziu muitas coisas nos discípulos. Eles, na hora H, fugiram, se esconderam em casas. Pedro, por sua vez, negou por 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus. É inacreditável isso. Mas ali somos nós. Pedro andando com Jesus. E Jesus tinha 12 irmãos. E dos 12, Pedro era um dos 3. Porque Jesus andava com Pedro, Tiago e João. Ou seja, ele tinha um convívio ainda mais próximo com Pedro. E possivelmente de Pedro, Tiago e João, talvez Pedro fosse o número 1, pelo próprio temperamento dele, de querer estar sempre perto de Jesus. Porque Pedro tinha um temperamento um pouco afoito, ainda que João fosse um discípulo amado. E estava lendo nesses dias, Pedro desafiou
desafiando todo mundo, cortou a orelha do sumo sacerdote, ou do Malco, aquele soldado, e dizia para Jesus que não negaria de forma alguma. E chegou a hora da crucificação, uma mulher perguntou, disse, ó, é ele, um dos galileus? Ele falou, eu não conheço, não sei quem é. E pela segunda vez, é ele, em outro lugar, eu não conheço, não sei quem é. E pela terceira vez, é ele, não, eu não conheço. E o galo então cantou, e a palavra diz que Pedro chorou amargamente. E ele só não se suicidou, porque Jesus orou por ele. Então, o Evangelho de Jesus em nós, ele é importante, ele compõe o Evangelho, mas ele não é o suficiente para fazer o homem semelhante a Jesus. Os discípulos, eles só corresponderam como discípulos em Atos 2, a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Ali sim, estavam os homens ousados diante do Senhor, os homens que revolucionaram o mundo, os homens que estavam dispostos a morrer por causa de Jesus, e vários deles morreram por causa de Jesus, foram crucificados, Pedro, alguém da história diz que foi crucificado de cabeça para baixo, você tem certeza disso? Outros ficaram exilados, como João na ilha de Patmos, até a morte, e muitos outros sofreram e perderam tudo. E a palavra diz que em meio a tudo isso eles viviam de forma alegre, porque Jesus havia entrado na realidade de vida deles. Então, o que eles falavam, pastor Dalton, era o padrão da vida deles. E hoje nós vivemos a transição ou o dilema desse evangelho. Saiu um livro agora, saiu agora, mas ele foi escrito, acho que foi ano passado, do R.T. Kendall, mas ele só está em inglês e espanhol. Ele foi publicado por agora, eu acho que em novembro. E o título do livro é O que aconteceu com o Evangelho. Em espanhol é O que passou com o Evangelho. É essa mudança. Ele saiu do Evangelho, eu não sei se eu li até, dei uma olhada no livro em inglês um pouco, e sei mais ou menos o conteúdo, não sei se ele passa por esse caminho, mas o que passou é que o Evangelho saiu do Evangelho em nós para o Evangelho entre nós. Então, nós professamos uma fé, mas na hora da convivência, a realidade de vida é outra. E por essa razão, nós ontem, aqueles que aproveitaram, nós tivemos aquele tempo de confissão. Nós dissemos então, eu não ponho em xeque que os irmãos sejam rendidos ao Senhor Jesus. Isso aí cada um vai dar conta de si mesmo. E acredito na sinceridade dos irmãos. Jesus, de fato, ele fez a parte dele quando ele nos salvou, ele nos libertou. E a pergunta que sempre fica é: como pode o Evangelho ele dá o céu e não dá a vida abundância na terra? O que está faltando? Está faltando a nossa parte, daqueles que não fizeram. É preciso que nós nos coloquemos ante o espelho da palavra de Deus, ante o espelho da palavra de Deus, e digamos: Senhor, o que precisa ser mudado na minha vida? Conforme a palavra do Senhor, o que não confere em minha vida? Não é o que não confere de acordo com aquilo que eu acho, de acordo com aquilo que o pastor Dalton acha, ou de acordo com aquilo que qualquer outro líder ou que outro pastor acha, porque os nossos conceitos, eles podem sim estar deformados pela nossa visão de vida. Às vezes eu quero que as pessoas sejam como eu sou. Sim, em parte, eu busco ser como Jesus. Esta é a parte boa. Mas necessariamente, os irmãos não precisam ser como eu, o pastor Dalton é, ou como qualquer outro líder. Nós precisamos ser como
Jesus. Porque ainda nesse corpo mortal, infelizmente, ainda habita pecado. Tem coisas que dizem respeito ao meu temperamento e a minha maneira de ser, que os irmãos não têm que ser. Tem que ter os gostos e os trejeitos que um líder tem. Não é? Tem uns que são dados a certo tipo de expressão, de manifestação de vida, maneira de ser. Um é mais calado, outro é mais expansivo. Não é? Um gosta de comer arroz, outro gosta de comer feijão. Dando um exemplo para os irmãos, isso diz respeito à nossa maneira como o Senhor nos construiu. Essas maneiras nós não temos que duplicar nos outros, nós temos que duplicar nos nossos irmãos Jesus. Jesus, esse nós temos que duplicar. Então, para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos diante da palavra. É a palavra que é viva e eficaz. É a palavra de Jesus, é o lema dele, que é Espírito e vida. É ela que nos transforma, é ela que nos faz ser como Jesus. É ela que é a semente que entra em nós e modifica a nossa estrutura. É em meio à palavra que Jesus é gerado em nós. Então é preciso que tenha havido verdade no seu coração, enquanto nós oramos, enquanto nós confessamos, que sem dúvida o Senhor Jesus estava aqui, amém? Amém. Como Ele está aqui agora. E Ele recebeu sua confissão, se você a fez em verdade, se você a fez em espírito. Você não tem que reproduzir a vã maneira de viver que você recebeu dos seus pais. Você e eu não temos que reproduzir a vã maneira de viver. O que é essa vã maneira de viver que o apóstolo Pedro fala? É essa herança que nós temos dos nossos pais, que vem desde Adão. Essa herança chamada de iniquidade. Quem verdadeiramente trouxe isso, eu acho que é de fato o melhor livro dela, e nós participamos na tradução desse livro. Eu não sei porque outro editor editou, eu não sei se o livro está tão claro como está na primeira edição, porque ele deu muito trabalho para a gente fazer a primeira edição, porque ele não estava bem escrito. Nós mantivemos a essência do livro, mas arrumamos muito livro. É o livro de Ana Mendes, da primeira edição. A segunda eu não li, foi outra editora que fez, chamada Iniquidade. A primeira edição, o pastor Dalton tem, nem existe mais. Então ela trouxe uma palavra que foi um remo, que a palavra iniquidade no hebraico é a palavra arrabon. Aí nessa edição nós colocamos uma nota que ela não colocou na edição, no livro dela. Arrabon é o cordão torcido. O cordão torcido. Por que nós colocamos que é o cordão torcido? É o significado de arrabon. Porque o cordão torcido, irmãos, é o DNA. Quando se os irmãos buscarem aqui uma foto, não precisa buscar do DNA, nosso. O que é o DNA? Todo mundo já sabe, mas só para ilustrar, eu li isso aí uma vez e foi interessante. É como um arquivo de armário. Arquivo, todo mundo sabe o que é um arquivo, sabe? Então esse arquivo tem várias gavetas, e nessas gavetas tem várias pastas. Então, o DNA é esse arquivo que tem várias gavetas e tem várias pastas. Ali naquelas pastas estão escritos nossos códigos. Então, a cor do nosso olho, como que é a nossa pele, o nosso cabelo, e toda a nossa estrutura está ali escrita. Isso é o DNA. Só que a figura científica do DNA é um cordão torcido. Então, a Bíblia diz que nós somos formados em iniquidade. A iniquidade, a palavra hebraica ali, é arrabon. Não. Arrabon não, perdão, corrigindo. É avon. Arrabon é outra coisa, uma palavra grega que significa selo. Eu equivoquei aqui. É avon.
Não é Rabon, corrigindo. Avon. Não sei se os produtos da Avon têm a ver com isso. Não me pergunte, eu não fui atrás para saber, tá certo? Mas a palavra se escreve exatamente como se escreve Avon. Não estou dizendo para ninguém usar Avon aqui, entendeu? É a palavra hebraica que significa iniquidade. Avon. Avon significa o cordão torcido. Então o que acontece? Desde que Adão pegou a nossa genética, amém? Comigo aqui? A nossa genética, ela foi alterada, vocês estão entendendo? Ela foi torcida, entendeu? Então, nós já recebemos uma genética adulterada, torcida dos nossos pais. O pastor Dalton se casou com Jairma. Seus filhos nasceram em iniquidade. Eles não nasceram filhos de Deus. Eles não nasceram irmãos de Jesus. Eles nasceram com toda a genética torcida. Então, o mesmo processo que você fez e Jairma fez, eles também têm que fazer. Eles têm que se expor diante de Jesus da mesma forma que vocês se expuseram, para Jesus fazê-los novas criaturas. Entenderam, irmãos? Então, por isso que nós já podemos ver as crianças pequenininhas. Quantos já não viram, não tiveram a experiência de seus filhos, como humanos, soltarem às vezes um tapa no rosto de alguém? Quantos que tiveram essa experiência? Vários de nós tivemos. Filho de humano, aprendeu com quem? Isso se chama o quê? Pecado. E as manhas dos filhos para manipular, dos bebês para manipular seus pais? Então o pecado já vem, ele já nasce. E as marcas já vêm. E você vai ver muitas crianças, eu já vi isso de maneira tremenda, terem comportamentos dos pais, crianças, cujas mães ficaram viúvas com filhos às vezes no ventre, ou seja, os filhos não conheceram os pais, não tiveram a oportunidade de conviver com o pai ou com a mãe para aprenderem o comportamento, e eles têm comportamentos idênticos aos seus pais. Já viu isso? Quem já viveu um pouquinho, já viu isso em grande abundância. E às vezes, questões de avós, às vezes temperamento, forma de ser. E semana passada, eu fui no estabelecimento comprar um churrasquinho, aí me atendeu o filho, eu falei, rapaz, você é a cara do seu pai, mas o menino é idêntico ao pai. Queridos, esses aspectos físicos, eles são semelhantes aos aspectos da alma. Não é só o externo que parece. Existem questões também da alma. Ou vocês acham que é só aquilo que os olhos podem ver? Então essa é a realidade. Foi disso que nós tratamos ontem. Então a importância de tratar foi identificar quem nós somos. Agora, Jesus nos amou e nos salvou quando éramos tudo isso. Amém? Amém. Mas depois de nos salvar, Ele não quer que continuemos a ser como éramos. Ele quer nos tornar semelhante a Ele. Uma coisa foi Ele nos aceitar como nós éramos, irmos a Ele como nós estávamos. A outra coisa é permanecermos sendo como éramos. Então o Evangelho, de fato, é o Evangelho dos ex. Mas quando Jesus entra de fato, Ele transforma. Ele transforma religiosos, Ele transforma ladrões, Ele transforma prostitutas, Ele transforma homossexuais. O Evangelho de Jesus entre nós, não. Mas do Jesus em nós, faz do homem nova criatura. Aleluia. Porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a realidade do Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. E o que passa a fluir na vida de quem tem o Evangelho de Jesus, o que passa, eu diria, vou usar essa palavra muito
oportuna, o que passa a predominar. Por que eu estou dizendo predominar? Quando eu digo que algo predomina, eu não estou dizendo que aquilo é total, mas estou dizendo que aquilo é o maior percentual, aquilo é maioria. Então eu digo, aqui nós temos uma predominância de casais. Eu quero dizer então que aqui é maioria, não quer dizer que aqui só tenha casais. Quando eu digo que Jesus passa a predominar, é porque o fruto do Espírito vai ser aquilo que vai comandar a nossa vida, vai ser a regra da nossa vida, vai ser o padrão da nossa vida. Infelizmente, teremos a infelicidade de às vezes pecarmos. Aí entra a palavra de 1 João que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, essa é a realidade. Agora veja só, ainda não é isso que vamos tratar hoje. Com essa consciência, a pergunta é: os nossos casamentos se tornam o céu ou se tornam? Se tornam o céu ou não? Se tornam. Porque nós estaremos sendo transformados. Casamento é bênção de Deus, é plano, é projeto de Deus. Casamento funciona, mas funciona para filhos de Deus que andam com Jesus no poder do Espírito, segundo a sua palavra. Okay? Tudo quanto a Bíblia fala, ensina, funciona em todo o tempo, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Amém? Vamos então, bora. A refeição será no final, tá? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. E como dissemos ontem, mais uma vez, Pai, por favor, não permita que saia uma palavra dos meus lábios que não venha do céu. Tem misericórdia de mim e tem misericórdia dos meus irmãos. O meu maior desejo, Deus, é falar somente as palavras do Senhor. O que nós cantamos diz, se eu não estou equivocado, fala do recado do Senhor para nós nesse dia. É verdade. Claro que não é só o recado da Deus, mas é o que o Senhor tem. O maná do Senhor para esta manhã, os teus filhos que estamos aqui. Dá-nos eles, Pai, porque nós queremos ser como Jesus. Obrigado, porque o Senhor trouxe esses irmãos aqui, esses amáveis irmãos. Eu quero cobri-los com o teu sangue, e suplicar que o Senhor abra os olhos do entendimento de todos nós que estamos aqui, para discernirmos com clareza a tua palavra. Espírito Santo, venha sobre nós e venha trazendo um batismo enquanto estivermos ouvindo a tua palavra. Por favor. Clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Conseguiu abrir lá, Jair? O e-mail, já? Não dá vendo já. Amanhã nós vamos começar a entrar em si na questão específica da família. Talvez amanhã com certeza, né? Mas hoje nós vamos só para reafirmar, trabalhar a nossa perspectiva de vida. Nós precisamos discernir e reafirmar quem nós somos, o que estamos fazendo aqui. Então, gostaria de compartilhar com vocês sobre a nossa vida à luz da eternidade com Jesus. A nossa vida à luz da eternidade com Jesus. Eu já mandei esse material por e-mail ali para Jair,
e ela vai abrir, e nós vamos até ler na tela, né? E os irmãos vão poder acompanhar. Deixar ela baixar ali. Você é ler ou pode procurar? Eu leio da internet. Vamos abrir em Lucas capítulo 18, amados. Lucas capítulo 18. Enquanto ela baixa ali. Lucas 18. Vamos começar no verso 18. Eu gostaria que os irmãos que têm NVT fosse do 18 ao 23. Depois os irmãos da NVT, 18 ao 23. Depois nós vamos ler aqui na sociedade. Ok? Pode começar então? Certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Vocês conhecem os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos estes mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ok, o próximo agora é NTV. Ok? Pode ir? Certa vez um líder religioso judeu fez-lhe essa pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama bom? Perguntou-lhe Jesus. Só Deus é verdadeiramente bom, ninguém mais. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: eu tenho obedecido a cada uma dessas leis desde a minha infância. Ao ouvir isso, Jesus disse: há uma coisa ainda que me falta. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas quando o homem ouviu isso, foi-se embora triste, porque era muito rico. Ok, é o suficiente, não é? Foi-se embora triste porque era muito rico. Nós estamos diante, irmãos, de uma revelação tremenda do Senhor Jesus. E estamos diante de alguém que, do ponto de vista humano, ele fazia tudo corretamente. Mas ele não passou pelo crivo de Jesus. Eu penso que essa palavra de Jesus é uma palavra de misericórdia para nós. É como que se ele antecipasse o que vai acontecer no juízo, dizendo para nós: olha, será assim, assim e assim. Então eu vou dar um ensino para vocês. Eu vou permitir que aconteça algo para vocês visualizarem. E enquanto vocês estiverem na terra, vocês precisam regular a vida de vocês por essa palavra. Vocês precisam aferir a vida de vocês por essa palavra. O que é aferir? Aferir é uma linguagem técnica. É uma linguagem da metrologia. Metrologia é um ramo da mecânica. Então,
E essa parte da metrologia, ela é comandada no Brasil pelo Inmetro, o Instituto de Medidas e Pesos. O que é aferição? Por exemplo, uma balança, ela é comprada. Acho que está com o microfone. Não está? Está. Então, a balança é comprada. À medida que a balança ela vai sendo usada, o que vai acontecer com aquela balança? Ela vai perdendo o seu peso padrão. Ela vai tendo alteração. Então, por isso, o que vai acontecer? De tempo em tempo, o certo é isso. A pessoa que tem uma balança eletrônica, ela tem que passar pela vistoria do Inmetro. O Inmetro, então, ele vai aferir aquela balança. Ele vai pegar uma balança, um sistema de medida padrão que eles têm e vai verificar se as medidas daquela balança permanecem corretas. Se ela aumentou ou se ela diminuiu. Então, o Inmetro vai aferir aquela balança. Isso também é comum nas empresas. Temos instrumentos de medições, né? Toda empresa tem instrumento de medição. São paquímetro, micrômetro, goniômetro. Então, nas empresas, as peças, elas são medidas por esses instrumentos. Mas esses instrumentos, eles têm uma chamada data de validade. Quando expira aquela data, eles vão para o setor daquela empresa e os instrumentos, eles são aferidos. Porque eles se desregulam. E se eles se desregulam, as medidas que eles farão são medidas imprecisas, medidas incorretas. Agora você imagina só, foi interessante, eu fiz um estágio, olha que coisa terrível, em uma empresa de revisão de turbina de avião. E o estágio que eu fiz foi no laboratório da empresa, de medidas, de metrologia. Então o que acontece? Toda turbina de avião, ela tem a época da revisão. Então ela foi revisada hoje, ela entra na empresa, a turbina, ela é toda desmontada, peça por peça. Peça por peça é conferida, é medida para verificar se houve desgaste ou não. Então tem os instrumentos para isso. E os mecânicos fazem isso. Mas os instrumentos, por sua vez, eles são também verificados de tempo em tempo. Agora você imagina, está lá um instrumento que vai medir uma peça da turbina de avião. O instrumento está sem a devida aferição. O que vai acontecer? Ele mediu a peça, montou a turbina. O banco de teste é o último lugar onde passa a turbina. Mas o banco de teste também está com seus instrumentos que não estão aferidos. Então, a turbina passou, o avião subiu. Se as medidas estiverem erradas, o que ocorrerá com a turbina do avião? O que ocorrerá, irmãos? Não sabe? As peças estão com as medidas erradas, a turbina foi montada, o avião começou a voar. Vai acontecer o que, irmão? Vai dar pane. E se der pane? Eles vão brincar de pano em cima, não? Vai cair. Vai cair por falta de aferição dos instrumentos. Se nós não aferirmos a nossa vida com a palavra do Senhor, qual é o risco que nós corremos? Quando chegarmos diante do Senhor, a nossa vida está desregulada, perdeu o norte, perdeu o foco, e o que acontece? Nós não vamos chegar no destino. Mas Jesus não cobre a minha vida com o seu sangue? Cobre. Mas Ele também nos manda vigiar e orar para não cairmos em tentação. E diz mais, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então essa porção de Lucas capítulo 18, ela funciona como uma aferição. Fica comigo. Lucas 18 é um instrumento de aferição que Jesus me dá, a fim de que eu não me desvie, que eu não me iluda, que eu não me corrompa, mas que eu siga no caminho que é Ele.
Então chegou diante de Jesus um homem, ok? E chegou para ele e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Pode ser até, irmãos, lendo essa mesma passagem em outros lugares, que esse rapaz fosse alguém bem intencionado. Porque a palavra do Senhor nos diz, por que eu digo isso? Porque Jesus, em um dos evangelhos, diz que quando Jesus o viu, ele o amou. Era alguém possivelmente bem intencionado. Mas alguém bem intencionado, fazendo as coisas, algumas coisas certas, mas que lhe faltava uma que era a principal. Ao contrário do que ele estava pensando, a rota dele ia dar direto no inferno. Ele ia se descobrir no inferno ao completar a sua vida. E Jesus disse para ele: sim, querido, você sabe os mandamentos, quais são? Mas antes disso, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Não há ninguém bom. Claro que Jesus era bom. Mas o que Jesus quis dizer para ele? Qual foi o primeiro recado que Jesus deu para ele? Eu quero dar uma notícia para você. O ser humano tem um problema. É um problema genético. Ele é patológico. Já nasceu com ele. Ele nasceu morto em seus delitos e pecados. Ele nasceu corrompido. Jesus disse para ele, em outras palavras: não há quem faça bem, não há um sequer. Romanos capítulo 3, todos se extraviaram. Não há ninguém na terra, por mais correto que seja, por mais bom religioso que seja, por mais bem educado que seja, não há ninguém bom. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos que nascem nesta terra, nascem mortos em seus delitos e pecados. E se não for o meu sangue, se não for a minha obra na cruz, ninguém chegará ao céu. Então eu quero dizer para você, jovem, que não há ninguém bom. Eu quero dizer para você que não basta ser moralmente correto, que não basta fazer algumas coisas certas. Você não vai chegar lá simplesmente por isso. Então, Jesus disse que ele sabia os mandamentos. E quais eram os mandamentos? Honra teu pai e tua mãe, que é um mandamento chave. E o que ele disse? Isso eu tenho feito desde a minha meninice, desde a minha infância. Ou seja, primeiro, ele conhecia essa palavra. Segundo, ele honrava os seus pais. Ele era um filho do ponto de vista humano. E com isso, ele estava dizendo que muitos dos mandamentos, das práticas, ou alguns deles, ele os fazia, ele os praticava. E Jesus seguiu com ele. Ok, eu sei que você guarda todos os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não dará falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. E replicou: tudo isso tenho feito e observado desde a minha juventude aqui, desde a minha meninice. E ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Então Jesus, ele teve uma palavra de conhecimento sobre aquele jovem. E eu quero dizer para você, meu querido, Jesus conhece você. Hoje de madrugada eu estava orando cedo, quando eu acordei, orando por vocês. E eu estava dizendo: Senhor, o Senhor conhece cada um que está lá. O Senhor sabe a história de cada um. O Senhor sabe a realidade de cada um que está lá. O Senhor conhece como está a vida de cada um. O Senhor conhece como está a casa de cada um.
senhor conhece como está os filhos daqueles que têm filhos. Talvez o senhor conheça que entre nós pode ser que tenha alguém à beira do divórcio. Alguém que no silêncio do seu coração não aguente mais. A esposa ou o esposo. Talvez alguém vivendo dramas terríveis com filhos. O senhor conhece, Senhor? Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Senhor, a estes alcança. E Jesus conhecia aquele jovem. Ele era perfeito em tudo, Deus. Mas Jesus sabia de algo que o jovem não sabia que Jesus sabia. Mas Jesus sabia. Aquele jovem era um amante do dinheiro. E Jesus disse para ele: vai e vende tudo o que tens e segue. Só isso. A palavra diz que o jovem, ele saiu triste, porque o dinheiro dele era mais importante do que Jesus. Não vou falar de dinheiro aqui. Não, irmãos. Eu quero falar da essência do que Jesus veio trazer. E a essência é essa: se nós perdemos o foco da eternidade com Jesus, nós perdemos o foco da vida. Querido, a eternidade, o céu, a visão do céu, a consciência de que nós somos cidadãos dos céus, é o que regula a nossa vida na terra. É o que vem aferir a nossa vida na terra. Tudo o que eu faço, repita comigo, tudo o que eu faço precisa ser regulado pelo que eu sou em Jesus. Então o que acontece? Se eu e você, como finalizamos ontem, nós fizemos uma proclamação ontem, no final, de quem eu sou. Aquela proclamação está no livro de Neil Anderson, Quebrando Correntes. E dentre as proclamações ali está: eu sou cidadão do céu. Se eu sou cidadão do céu, eu preciso viver na terra como cidadão do céu. Logo, tudo o que vem ferir a minha cidadania celestial, eu preciso deixar de lado. Eu preciso dizer não. Aquele jovem, religiosamente, ele fazia tudo. Entre nós hoje, ele poderia ser um grande líder, um exemplo para muitos, porque ele se movia em obras e mais obras, em atividades e mais atividades. Era alguém que talvez pudesse ensinar o que é viver honrando os pais, ensinar o que é viver não matando, ensinar o que é viver não roubando do ponto de vista humano. Mas ainda assim, o coração dele estava preso na terra. E como é que nós podemos saber que o coração dele estava preso na terra? Porque quando Jesus mandou ele vender tudo aquilo, ali ele mostrou que ele não era cidadão do céu. Ali ele mostrou que ele não era um peregrino e forasteiro. Ali ele mostrou que ele não estava caminhando rumo ao céu. Ali ele mostrou que a pátria dele não era o céu.
Evangelho em torno de nós, irmãos, ele tem uma diferença absurda para o Evangelho em nós. O Evangelho em torno de nós busca levar a nossa vida simplesmente focada em tudo que é terreno. Mas nós não estamos vivendo na terra? Sim, estamos vivendo na terra, mas o nosso foco é o céu. Ok, meu querido? Deus, e eu creio nisso, Ele nos dá, quer nos dar uma boa educação do ponto de vista secular. Ele quer nos dar uma boa atividade do ponto de vista secular. Ele nos dá casamento para aqueles que são chamados para isso. Nos dá recursos. Eu creio que Ele nos dá prosperidade. Provérbios 3:11, leia que você vai ver. Diz que a obediência ao Senhor gera não apenas vida, como saúde para os ossos, mas também os nossos celeiros serão abastecidos. O Senhor também nos dá. Mas para que o Senhor nos dá tudo isso? Para que o Senhor nos dá possibilidades de atividades na terra? Comércio, saúde, agropecuária, construção civil, atividades domésticas diversificadas, educacionais. Para que o Senhor nos dá todas essas coisas? Ele nos dá para que, com estas coisas, nós o honremos como Senhor e usemos estas coisas para povoar o céu, para construirmos tesouros que a traça não rói e nem a ferrugem consome. Qual é a diferença dos salvos para os ímpios? Os ímpios recebem os bens que o Senhor dá, recebem o tempo que o Senhor dá, recebem as oportunidades que o Senhor dá e usam em função de si mesmo. Os salvos usam para o Senhor. E quando eles se beneficiam, eles o fazem na presença do Senhor, mas nunca de maneira a desonrar o Senhor. Eles não perdem o foco da eternidade. Se eles têm os seus casamentos, eles buscam na Escritura: Senhor, como o Senhor quer estabelecer o meu casamento? Como que é um casamento que cumpre os propósitos do Senhor para a eternidade? Como que é? Como eu edificar a minha casa de tal maneira que a minha casa cumpra os propósitos da eternidade? O varão, o homem pergunta: Senhor, como eu conduzir a minha casa de tal maneira que a minha casa cumpra os propósitos da eternidade? Aí, meus queridos, vem a perda de foco. Vem a perda de foco. Estudamos, adquirimos uma atividade profissional, nos casamos, constituímos família, temos filhos e simplesmente nos secularizamos. Jesus é deixado de lado.
Comigo aqui. Continuamos com esse jovem rico. Não matando, não roubando, não nos prostituímos. Entende? Honramos nossos pais, nossas mães. Mas o foco da eternidade, ele não está em nós. Ele se foi. Simplesmente nos tornamos uma boa família religiosa, mas fora dos propósitos eternos. Sabe qual é o resultado disso? Sabe qual é a matemática disso? É que os aviões estão caindo. Está caindo. Deixa eu aumentar a figura. Está tudo caindo, dando pane no ar. Como é que estão nossas famílias? A maioria. Os filhos de crentes se convertem hoje, pastor? Vocês acham que se convertem? Ou eles se tornam simplesmente como esse jovem rico? Hein? Será que eles passariam pelo crivo de Jesus? E os nossos casamentos? Como andam eles? Tem sido um lugar de manifestação da presença do Senhor? Nós casais temos nos tornar uma casa de oração? Em nossas casas, a palavra de Deus tem sido aberta? Nós temos parado para estar diante do Senhor em nossas casas? Eu não estou falando de reunião de igreja. O nosso encontro aqui, ele é importante, ele é fundamental, pastor Dalton, porque a partir daqui nós recebemos o ensino. Mas eu estou querendo dizer se o que acontece aqui está indo para dentro das nossas casas. A minha casa e a sua casa tem diferença das casas dos seus colegas e amigos que não tem Jesus? A nossa família, a nossa casa, é uma casa com a qual o Senhor pode contar para cumprir os propósitos dele na terra? Vocês estão conseguindo me entender ou eu estou complicando? Amém. Amém? Amém. Como está a minha família e a sua família? Oi? Pô, tem muito claro? Tem 10 minutos. Mas está acabando. Foi bom você falar que eu pensei que era novamente. Não. Ah, que bom, mas está acabando. Ela falou que eu tenho 10 minutos. Eu tenho uma palavra para 8h10. Tá. Tem 8h30 termina tudo. Vai morar no café lá. Tá, obrigado. Ele está preso ao hotel disso. Não, sem problema. Mas, os irmãos entenderam? É preciso nós repensarmos a maneira como nós estamos nos conduzindo. Ok? Vamos. Não consigo abrir o e-mail. Não. O que já abriu, eu já falei aqui. O e-mail do celular não está conseguindo. Não, mas eu já ministrei aqui o que abriu. Eu gostaria que nós tomássemos essa refeição agora. O conselho, porque em cima dessa refeição eu vou dar a aplicação dessa palavra. Amém? Podem tomar. Vamos ficar de pé. Os irmãos do conselho.
Eu não sei como vocês fazem, eu gostaria que pudesse servir os irmãos e os irmãos já ficasse com o suco e o pão nas mãos. Pode servir já, tá? Pode servir, Marcelo. dado graças, tomou o pão e partiu e disse: este é meu corpo que é partido e é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comereis deste pão e bebereis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Não podia ter um momento mais especial do que esse para completar o que estávamos falando. Por que a ceia do Senhor nos dá? Por que, amados? Porque ela nos dada para comermos todos os dias. Por que ela nos dada para comer? Obrigado. Todos os dias. Para anunciarmos a volta do Senhor até que Ele venha. Nós precisamos nos lembrar todos os dias que Jesus virá. Amém. Jesus virá. Jesus virá. Ou eu irei. E quando Ele vir, ou eu for, eu irei prestar contas a Ele de tudo quanto
Ele me deu a fazer na terra. Eu irei prestar conta de tudo que eu fiz com a minha vida. Eu irei prestar contas de tudo que eu fiz com o meu trabalho. Eu irei prestar contas de tudo que eu fiz com a minha família. Eu irei prestar contas de tudo que eu fiz com os meus filhos, se eu os tenho. A ceia do Senhor aponta para isso. Ela aviva em nós a consciência de que somos cidadãos dos céus. Ela aviva em nós a consciência de que nós não somos desta terra. Ela aviva em nós a consciência que nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. E nós não podemos nos deixar distrair por nada, como aquele filme Peregrino. Todos viram, não viram? Muitas coisas tentaram distraí-lo. E vários que estavam com ele ficaram pelo caminho, porque o foco deles não era a cidade celestial. Não se deixe desviar por nada, meu querido. É isso que essa refeição diz. Pode estar certo que a maior mensagem, a maior ministração dessa refeição é esta: você foi comprado pelo preço de sangue. Lembre-se disso. Você foi feito nova criatura. Lembre-se disso. Eu morri por você. Lembre-se disso. Você precisa morrer todos os dias. Lembre-se disso. Você é cidadão dos céus. Lembre-se disso. Você aqui não tem cidade permanente. Lembre-se disso. Este é o propósito desta refeição. Não é comermos para termos um êxtase espiritual. Não. É o em memória de mim. E o em memória de mim são todas estas palavras que eu acabei de lhes dizer. Este em memória de mim precisa ser avivado todos os dias, porque senão a nossa vida irá perder a afeição, irmãos. E nós vamos perder o caminho. E vamos atalhar. E quem atalha não chega no céu. Para chegar no céu há um caminho. E Jesus é o caminho. Aleluia. Não adianta queremos construir os nossos caminhos. Não podemos ajustar a vida de Jesus às nossas vidas. É a nossa vida que tem que ser ajustada à vida dele. Isso é o Evangelho de Jesus em nós. O Evangelho de Jesus entre nós. Nós queremos que Jesus seja ajustado a nós. Nós não fomos salvos para sermos senhores, mas para sermos servos. O Senhor é Jesus. O céu será composto de servos de Jesus e não de pessoas que quiseram fazer Jesus de servos. O em memória de mim, amados, é isso. A gente fica se perguntando: Senhor, por quê? Por que todos os dias? É por isso, irmãos, para não perdermos o foco da eternidade. Podemos fazer todas as coisas que as pessoas fazem na terra. E vamos fazer. Ser de Jesus não é ser alguém esquisito. Não é ser alguém que tenta impressionar os outros com espiritualidade. Ser de Jesus é ser cidadão do céu. É ter o foco da eternidade. É buscar agradar o Senhor em tudo que você está fazendo. É buscar deixar cumprir em si, a sua casa, todos os propósitos do Senhor. E o que acontecerá? O que acontecerá? Vai se cumprir o que está em João 10:10. Como
pastor Silas diz, quando nós estamos em Cristo, nós recebemos parte da herança, a outra parte vai ser no céu. A outra parte é o céu, mas existe uma parte na terra, sabe qual é? A vida em abundância. Eu vim para que tenha vida e a tenho em abundância. O caminho da vida em abundância começa com o nosso foco na cidade celestial. Nunca esqueça disso, irmãos. Isso regula a nossa vida na terra. Regula. Amém?